Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor, nesta noite. Queremos, Deus, agradecer a Ti por essa oportunidade, por podermos, ó Pai, compartilhar da Tua santa e bendita palavra. Eu quero pedir a Ti agora, Espírito Santo, fala com a Tua igreja, ministra sobre a Tua igreja, que a Tua palavra, Senhor Jesus, realmente seja direção para as nossas vidas, que cada vez, Senhor Jesus, que nós escutarmos a Tua palavra, nós possamos ter direção para as nossas vidas, que possamos fazer, Deus, da nossa vida, Pai, uma vida bem melhor, mediante a direção do Teu Santo Espírito. Então fala com a Tua igreja, derrama, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo sobre cada um que está escutando esta mensagem neste momento, e que nós possamos ouvir a Tua palavra e mais ainda, Senhor, que possamos praticá-la, Senhor, porque somente praticando, Deus, nós vamos fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, Pai, fica conosco. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar esta noite. Gálatas 1:10 fala assim, ó. Eu peguei a tradução na Nova Linguagem de hoje, que é uma linguagem bem prática, bem simples, né? De fácil entendimento, tá bom? A palavra do Senhor fala assim, ó. Por acaso procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Essa fala aqui é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está direcionando esta palavra às igrejas da Galácia. Ele estava sendo questionado, contrariado aqui sobre algumas coisas, e nesse momento ele vem e fala para a igreja da Galácia isso. Por acaso eu estou procurando a aprovação dos homens? Deus, irmãos, Ele nos criou com a necessidade de relacionamentos. O ser humano, ele precisa se relacionar. Nós temos a necessidade de sermos valorizados, amados, apreciados, entendidos. Nós ansiamos pela aprovação e pela aceitação dos outros. Isso é natural na vida do ser humano. E não há nada de errado nisso. O desejo de ser aceito pelas outras pessoas. Não há nada errado nisso. O desejo de ser aprovado pelas outras pessoas. Porque se isso não acontecer, a gente não consegue desenvolver realmente o nosso potencial, aquilo que a gente tem de interessante, aquilo que a gente tem como dom. A gente não consegue desenvolver se a gente não tiver a aceitação das pessoas, se nós não soubermos que as pessoas estão aceitando, que está bom, que as pessoas estão valorizando. Então isso é normal e é essencial na vida do ser humano. O ser humano, ele precisa que as pessoas acreditem nele, que o encorajem e que o assegurem daquilo que ele está fazendo. Então isso é absolutamente normal na vida de um ser humano, essa aceitação. Mas o problema começa quando nós começamos a viver somente em função da aceitação dos outros, da aceitação de homens. É quando nós perdemos a nossa identidade. É quando nós vivemos somente para agradar as pessoas. Nós deixamos muitas vezes de sermos nós mesmos e nós queremos somente agradar as pessoas. Vivemos em função disso. Somente dessa troca, né? Eu agrado pessoas e isso que é o importante. Tudo que eu for fazer, eu tenho que agradar as pessoas.
Isso é importante para mim. Isso é ruim quando nós começamos a viver dessa forma, para agradar a homens, né? E mais ainda, quando nós perdemos a nossa identidade de cristão, a nossa identidade de servos de Deus. Nós abrimos mão, nós começamos a abrir mão, sabe, de valores, de princípios eternos, de verdades eternas. Nós começamos a abrir mão disso, esquecendo para o que nós somos criados. A palavra do Senhor fala que nós somos criados para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E muitas vezes nós perdemos a nossa identidade de cristãos, de filhos de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo somente em função de outras pessoas. Nós estamos vivendo somente em função de agradar pessoas, de satisfazer pessoas. Aí nós acabamos perdendo a nossa identidade. Nós esquecemos que nós estamos aqui neste mundo não para agradar pessoas, mas sim para agradar a Deus. Nós estamos aqui neste mundo não para fazer a vontade das pessoas, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E o problema começa exatamente aí, quando você vai perdendo essa noção, quando você vai se esquecendo disso. Você começa a fazer as coisas de uma forma que você esquece que você está a serviço do reino de Deus. Que aqui nessa terra você é embaixador de Cristo. E você começa simplesmente a querer fazer as coisas somente para agradar as pessoas. Isso é muito ruim. E nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, com o que elas vão achar de nós. Porque realmente, dependendo do que nós falamos, do que nós ensinamos, nós somos ali rotulados, taxados, carimbados. E muitas vezes nós nos preocupamos com isso, com o que as pessoas vão achar de nós, né? E muitas vezes, essa busca pela aprovação dos homens, querer ser aprovados pelos homens, nos impedem de falar as coisas certas. Nos impedem de realmente falar aquilo que mediante ali a palavra de Deus, é o correto, é aquilo que o Senhor ensina. Muitas vezes isso nos impede, nós deixamos de falar, porque eu não quero desagradar, porque eu não quero, sabe, muitas vezes chatear as pessoas. Isso nos faz ficar omissos, calados, diante de coisas que nós não deveríamos ficar. Nós temos medo, puro medo de falar muitas vezes. Provérbios 29 e 25 diz assim: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar em Deus, confiar no Senhor nos dá segurança. Então você não deve temer as pessoas, você não deve temer os outros. Confie no Senhor, se assegure no Senhor e não tenha medo de falar, não tenha medo de desagradar. Mas muitas vezes nós preferimos temer realmente a homens do que temer a Deus. Isso tudo porque nós não queremos perder a amizade, não queremos perder muitas vezes privilégios, não queremos perder o favor, a ajuda, a amizade. Muitas vezes nós deixamos de falar as coisas porque aquilo nos convém. Se nós falarmos muitas vezes a verdade, nós vamos ser, entre aspas, prejudicados. Então, não querendo perder muitas vezes as regalias, o favor, nós não falamos. Nós tememos falar, nós tememos aos homens, mas não tememos a Deus. Não tememos a Deus. E esse medo de reprovação, ele influencia o nosso modo de pensar, como eu acabei de falar, o nosso modo de falar, de tratar as pessoas, até mesmo de ser tratados também, porque muitas vezes nós precisamos ser tratados. E tem pessoas que elas começam a sofrer caladas, elas começam a ser reprimidas ali
oprimidas, porque elas têm medo de falar, elas têm medo, elas são muito preocupadas em desagradar as pessoas, elas têm medo de ser rejeitadas pelas pessoas, pela sociedade, então elas se calam, se fecham, se retraem. E muitas vezes as pessoas elas vivem dessa forma para ter paz. Eu mesma já falei várias vezes, né? Eu prefiro ter paz, eu prefiro me calar e ter paz do que muitas vezes falar. A palavra do Senhor, ela nos ensina que realmente, em muitos momentos da nossa vida, nós devemos ser tardios no falar, né? Nós devemos escutar mais e falar menos, muitas vezes. Mas isso não serve para todas as ocasiões da nossa vida. Tem ocasiões na nossa vida que nós precisamos falar. Tem ocasiões na nossa vida que realmente, naquele momento, nós vamos ter que abrir mão de ser feliz mesmo. Nós vamos ter que abrir mão de ter paz mesmo, porque nós vamos precisar falar. Há um momento para falar. A Bíblia nos ensina que há momento para todas as coisas na nossa vida. Então, muitas vezes, nós, entre aspas, no momento ali, nós vamos precisar desagradar pessoas. Nós vamos precisar, muitas vezes, até bater de frente com pessoas, mas nós vamos precisar falar a verdade. Nós vamos precisar levar para aquela pessoa uma palavra que ali vai ajudá-la. Porque em determinados momentos da nossa vida, se nós nos calarmos, se nós não falarmos, nós não vamos estar ajudando. Ainda que naquele momento nós podemos pensar assim, mas se eu falar eu vou criar um atrito, eu vou criar confusão. Não, se você falar a verdade, se você estiver ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus, se você estiver com a verdade de Cristo ali, você não vai causar nada disso, ao contrário, você vai ajudar. E se você não falar simplesmente para agradar pessoas, você não vai estar contribuindo com aquela pessoa, você vai estar prejudicando aquela pessoa. Então, muitas vezes, nós não podemos pensar dessa forma, que se nós falarmos vai ser ruim, vai desagradar, nós precisamos falar e deixar muitas vezes de agradar pessoas e agradar a Deus e fazer a vontade de Deus e agradar o coração de Deus. Amém? Um exemplo para nós de procurar aprovação foi Pedro, né? Pedro, ele era um dos 3 mais chegados a Jesus, Mas quando Jesus foi preso, e Pedro estava ali no pátio, andando para lá e para cá, e vieram pessoas, né, perto de Pedro ali, perguntaram para Pedro, mas você era um deles, você estava com eles. O que Pedro fez naquele momento ali? Não, eu não conheço, eu não estava com ele, eu não tenho nada a ver com o mestre. O mestre é o mestre, eu sou eu, tenho nada a ver com isso. Pedro naquele momento ele se retrai. Por quê? Porque naquele momento Pedro ele procurou a aprovação dos homens. Interessava naquele momento ali o que as pessoas iam pensar de Pedro. Ele não se importou o que Jesus estava pensando dele. Ele se importou com o que as pessoas iam pensar. Nossa, mas ele estava com aquele homem, ele estava com o mestre. Então, naquele momento, Pedro, ao negar Jesus, ele se importou em agradar aos homens, às pessoas que estavam ali. Em nenhum momento ele se importou o que ele poderia estar fazendo ali com Jesus, negando ele. Ele ficou com medo, ele temeu. Ele falou, se eu falar que eu era um discípulo do mestre, que eu estava com ele, que eu andava com ele, eles vão me linchar, vão me bater, eu não vou ter aprovação. Então Pedro, naquele momento, ele se preocupou com a aprovação do povo, com o que o povo ia pensar. E naquele momento negou Jesus, negou ser um discípulo do mestre. Então ele preferiu naquele momento ali ser feliz, né, do que enfrentar, do que ter razão, do que defender Jesus. Na verdade, ele estava feliz
Ele achava que ele estava feliz, que ele poderia ser feliz porque ele ia ter paz ali, ninguém ia incomodar ele, ninguém ia falar nada com ele, ninguém ia aprender, porque ele não era nada do mestre. Mas aquilo, na verdade, deixou Pedro infeliz. Quando nós lemos aqui a passagem, a Bíblia fala que ele chorou copiosamente. Copiosamente ele chorou depois que ele negou Jesus, depois que ele preferiu agradar as pessoas que estavam ali do que ali defender Jesus, do que declarar que ele era um discípulo mesmo, do que falar a verdade. Então, muitas vezes nós pensamos que vamos ficar felizes por nos omitirmos em alguns momentos, por deixarmos de falar as verdades, quando na verdade aquilo nos faz mal. Quantas vezes isso já pode ter acontecido com a gente? Nós deixarmos de falar ali, de declarar a verdade de Cristo, de falar aquilo que poderia contribuir e ajudar outra pessoa, por medo, e depois aquilo ficar no nosso coração, nos remoendo, mas eu deveria ter falado, eu não deveria ter sido conivente, eu não deveria ter compactuado com aquilo, eu deveria ter ensinado da forma certa. Quantas vezes nós ficamos assim? Porque nós ficamos infelizes, mas quando nós falamos, quando nós declaramos ali a verdade, aquilo nos faz bem, nos dá um alívio, é muito bom. E hoje nós podemos fazer uma reflexão. Quem nós estamos buscando agradar? Hoje, quem você está buscando agradar? Pare, pense, reflita. A Deus ou aos homens? Por quem nós estamos querendo ser aprovados hoje? Por Deus ou pelos homens? Quantas vezes nós deixamos de viver para a glória de Deus e vivemos para a glória dos homens? Quantas vezes nós deixamos de ser exaltados pelo Senhor? Somos exaltados pelos homens, porque nós fazemos aquilo que agrada o coração dos homens, aquilo que é bom. Quantas vezes nós nos adequamos ao ambiente, ao momento, às pessoas? Quantas vezes nós fazemos isso? Deixando de fazer o que é realmente agradável a Deus, o que é bom aos olhos de Deus, o que é correto aos olhos de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso para satisfazer os homens? Quantas vezes? Quem nós temos procurado agradar? A Deus ou aos homens? Nós realmente precisamos, irmãos, escolher a quem nós queremos servir. A Deus ou a outros deuses, porque é impossível servir a dois senhores, a Bíblia fala, é impossível. Em algum momento nós vamos desagradar um, não tem como eu fazer exatamente o que os dois querem ao mesmo tempo. Então nós precisamos decidir quem nós vamos servir, quem nós queremos realmente agradar neste mundo. E Paulo nos alerta que se nós estivermos vivendo, querendo agradar homens, nós não seremos servos de Cristo. Não tem como. A Bíblia fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas eu preciso ser inimigo de todo mundo? Não, não precisamos ser inimigos. Não precisamos viver em contendas, em brigas, em desunião. Não, de forma alguma. Mas nós precisamos falar a verdade de Cristo. Nós precisamos falar de uma forma que nós venhamos agradar o coração de Deus e não o coração dos homens. É assim que nós precisamos viver. Quando eu busco a aprovação das pessoas, isso faz com que eu me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Quando nós procuramos a aprovação de homens, isso impede que nós venhamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses 2,4, diz assim: pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Então, quando eu não procuro agradar a homens, eu vou viver exatamente dessa forma aqui, né?
sempre falando como Deus quer que nós falemos, não buscando agradar as pessoas, né? Porque o Senhor, Ele põe à prova o nosso coração, Ele sabe exatamente tudo que está dentro do nosso coração, toda a intenção do nosso coração, o Senhor conhece. Buscar a aprovação das pessoas impede a minha fé de crescer. Por quê? Porque quando eu valorizo mais a opinião das pessoas do que a de Deus, eu tiro de Deus toda a autoridade e o poder sobre a minha vida. Aí eu começo a dar mais ouvido para o que as pessoas falam do que para aquilo que Deus me fala, para aquilo que está escrito na sua palavra, para aquilo que Ele me ensina. E quando eu começo a fazer isso, a minha fé, ela esmorece. Ela se abate, por quê? Porque começa a entrar muitas dúvidas no meu coração, né? Isso começa a trazer muitas incertezas ao meu coração. E de certa forma isso paralisa a minha fé. Paralisa a nossa fé. Buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. Nós temos aqui o exemplo de Arão, o irmão de Moisés. Quando Moisés sobe lá pro monte lá e fica aqueles dias lá em cima conversando com o Senhor, recebendo ali as leis. E Arão fica lá embaixo com o povo, né? No arraial ali embaixo. E o povo ali começa a ficar entediado, começa a ficar agoniado e querendo uma resposta. E o povo queria algo palpável para adorar, para tocar. E Arão, ele se vê ali pressionado pelo povo, coagido pelo povo. O que Arão faz? Arão faz um bezerro de ouro para que o povo possa adorar, para que o povo possa tocar. Naquele momento, pressionado pelo povo ali, Arão ele cede ao pecado da idolatria. Então, muitas vezes, quando nós procuramos agradar as pessoas, nós pecamos. Nós acabamos fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que não agrada a Deus. E procuramos agradar as pessoas. Nesse momento aqui, Arão ele queria agradar o povo. O povo estava ali agoniado, né? Pedindo respostas, entediado ali. Então ele, para agradar o povo, ele peca contra Deus. Ele faz ali um bezerro de ouro para que as pessoas possam adorar, cometendo ali o pecado da idolatria. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso também, muito cuidado. Buscar a aprovação dos homens leva à hipocrisia. Muitas vezes nós abrimos mão das nossas convicções para ser o politicamente correto, né? E dessa forma nós nos adequamos a ambientes, a opiniões, a momentos. Já viram aquelas pessoas que ela vai se adequar, ela vai tomar forma do ambiente que ela está, do momento que ela está, das pessoas com quem ela anda? Já viram essas pessoas? Por quê? Porque ela quer agradar. Aonde ela está, ela precisa agradar. Ela precisa ser bem aceita ali naquele meio, né? Ela precisa se sentir bem, as pessoas precisam gostar dela ali naquele ambiente, naquele momento. Então, muitas vezes, nessa busca de agradar as pessoas, nós podemos nos tornar hipócritas. Não somos a mesma pessoa sempre. Nós vamos nos amoldar ao mundo, às circunstâncias, ao momento, às pessoas, ao que nos traz vantagem, ao que é bom para nós também, ao que nos satisfaz. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Querendo agradar pessoas, nos tornarmos pessoas hipócritas, né? Hipócritas. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida, a mensagem que eu preciso levar, a mensagem para o qual nós somos designados como filhos de Deus, como servos de Cristo, como filhos do Deus Altíssimo, como embaixadores de Cristo aqui na Terra. Quando nós procuramos a aprovação das pessoas e não de Deus, nós deixamos de ser usados por Deus. Quantas vezes Deus ele quer nos usar? Quantas vezes Deus quer falar através de nós? Mas porque nós bloqueamos ali
o agir de Deus, o agir do Espírito Santo na nossa vida, nós deixamos de ser usados. Nós deixamos de compartilhar e de falar do principal, que é a mensagem da cruz. Nós deixamos de ser usados por Deus para levar a palavra de salvação para as pessoas. Porque ali nós nos retraímos, preocupados com o que as pessoas vão falar de nós, com o que as pessoas vão pensar de nós. Aí nós podemos pensar, quem nós estamos querendo agradar? A Deus ou aos homens? E Paulo nos alerta aqui, se nós estivermos vivendo, querendo agradar a homens, não seremos servos de Cristo, não podemos ser servos do Deus Altíssimo. Então, quantas vezes nós nos retraímos e Deus deixa de nos usar poderosamente nesta geração, neste tempo, para levar a sua palavra. Nós somos discípulos de Cristo, não podemos ser omissos, não podemos ser covardes, não podemos ser tímidos de forma alguma, querendo agradar pessoas, querendo fazer a vontade de pessoas, de forma alguma. Lá em João 7,13, a palavra do Senhor diz assim: mas ninguém falava abertamente sobre ele, Jesus, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Olha só, né? As pessoas que conheciam Jesus, sabiam ali da idoneidade de Jesus, do poder, quem era ele, mas as pessoas tinham medo, elas não falavam abertamente, elas não expressavam realmente quem Jesus era, com medo dos líderes judeus, com medo do que iam falar. E quantas vezes, irmãos, isso é para nós pensarmos hoje, quantas vezes nós deixamos de falar do poder de Deus, de quem é Deus, porque nós temos medo do que vão falar de nós. Temos medo dos rótulos que vamos levar, do que vamos ser taxados. E quando nós fazemos isso, nós começamos a agradar a homens e deixamos de ser servos de Deus. Então que essa palavra ela possa falar ao seu coração, ao meu coração, e ela falou muito ao meu coração. Os irmãos podem ter certeza disso. Como Deus falou ao meu coração. Não seja omissa. Não deixe de falar a minha verdade, não deixe de falar aquilo que pode levar o seu irmão à salvação. Porque você sendo omisso, muitas vezes você vai destinar uma pessoa ao inferno, deixando de pregar a verdade de Cristo. E Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. Que Deus possa falar grandemente ao teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, que realmente, Deus, nós possamos fazer jus à sua palavra, sermos, ó Pai, filhos de Deus, embaixadores de Cristo aqui na terra, que nós possamos, ó Pai, realmente agradar o teu coração, fazendo a tua vontade, Senhor. Nós queremos, Senhor, te servir, fazer aquilo que é correto aos teus olhos, Pai. Então, Espírito Santo, ajuda cada um de nós nas nossas dificuldades, Pai, naquilo que nós não conseguimos, naquilo que nós não podemos, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos e precisamos ser pessoas melhores neste mundo. Precisamos realmente fazer a diferença neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e já te agradeço por todas as coisas. Amém, Senhor, amém.